ter mais certezas. Mas vamos lá. Esse aqui é a obra fundamental, quer dizer, esse aqui é o trabalho fundamental que vai dar origem a toda essa pesquisa. Um artigo que ele escreveu em 1960. Este artigo é um marco para identificar a filosofia da ciência em Padre Vaz. Esse artigo, Análise Categorial e Síntese Dialética em Filosofia da Ciência, é um artigo que trata das reflexões sobre a filosofia da ciência e antropologia filosófica. Para ele, a filosofia da ciência seria mais do que sobre o sujeito da ciência e o fazer científico, mas entre eu, né? Quem conhece o Padre Vaz sabe de como ele trata esses assuntos, né? Entre eu e o mundo, impondo um logos contemplativo do real. Isso eu tirei do livro. Né? E ele fala dessa rápida revolução do conhecimento científico. Olha bem, ele está estudando isso nos anos 40, 50, né, fazendo seus estudos, e um dos aspectos interessantes é que ele vê o impacto da bomba atômica. As pessoas não dimensionaram muito bem esse recurso. É claro, vão aos poucos, mas uma valorização, uma supervalorização do conhecimento científico. Né? E em 1957, você tem uma nave russa, né, orbitando pelo planeta. Né? Isso foi surpreendente na época, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram bem fechadinhas, e aí aparece uma questão de uma nave estar orbitando o planeta. Então, essas coisas que eu falo assim, essa rápida evolução do conhecimento científico é da tecnologia. Bom, e é claro que acompanhando a tecnologia vai o conhecimento científico. Mas o Padre Vaz é muito claro nesse artigo, não mistura, não quer que filosofia engula ciência, nem ciência engula filosofia, ele não deixam esses termos, essas áreas serem excluídas, né? Há uma conjunção, para eles a ciência tem a acrescentar, né? É pura episteme, é o inteligível puro, são coisas, termos que ele usa. Que a ciência teria seu fundamento na inteligibilidade do ser. E só a filosofia nos fornece tal inteligibilidade. Aí é uma questão tendenciosa, porque essa inteligibilidade, por causa da sua vertente religiosa, ele vai relacionar a Deus. Né? Mas esse mundo moderno, ele já começa a mudar uma perspectiva muito interessante. Não é um mundo mais contemplado, é um mundo construído. Nós estamos mudando o mundo. E a ciência está no comando todas essas mudanças. E onde que está o freio da ciência? Onde que está o freio? Então, o Padre Vaz faz uma construção crítica, desdobrada a partir da experiência. Ele não vai negar as experiências científicas, a pesquisa científica, ele não vai. Ele vai diversificar totalmente o estudo dele, predominantemente física e matemática, e vai trabalhar a questão da neutralidade do sujeito, essa discussão. Então, Vaz defende a capacidade do ser humano de recriar o mundo pelas técnicas, nas dimensões da natureza humanizada. Vou repetir. Esse artigo é um artigo inicial, marco. É a partir daí que ele começa a desenvolver todos os trabalhos científicos. Muitas coisas serão cópias, como eu vou apontar aqui agora, rapidamente, nessa observação sobre os livros. Esse artigo do Padre Vaz está nos seguintes livros. Eu vou só apontar. Ontologia e História, né, tem na Loyola, Escritos de Filosofia 6. Esse artigo, ele aparece com pequenos acréscimos, porque no livro do Ontologia e História é praticamente uma cópia, tá? É idêntico. Mas em Antropologia Filosófica 2, tem pequenos acréscimos, questão do mundo, etc. Continuo. Em Antropologia Filosófica 1, ele tem agora algumas opiniões, ele faz uma atualização, então você tem ali ele lamentando que parte da filosofia da natureza estava ficando simplesmente com o nome de filosofia da ciência. Filosofia da natureza é muito mais amplo que filosofia da ciência. Né? Em filosofia da natureza, fica mais fácil de você colocar todas as questões, né, metafísicas, né, ontológicas, né, históricas. E filosofia da ciência fica sendo um debate muito restrito. E aí ele acha que isso fez cair em descrédito, houve um predomínio da mentalidade positivista. Né? E no outro livro,
que eu indico aqui, que é Escritos de Filosofia 7, Raízes da Modernidade, ele faz considerações mais amplas, trabalhando a lógica da racionalidade. É, é, um, é um texto um pouquinho mais difícil de se ler, mas e ali você nota um pouquinho de Teilhard de Chardin, né? Um pensador francês que tentava conciliar a ciência com filosofia. Continuo. Bom, agora eu entro numa parte. Esse livro, então, que nós estamos discutindo, que eu estou apresentando, traz textos inéditos, né? Primeiro, ele não fez livros, ele fez apostilas. Então, cada curso dele tinha uma apostila. Ele é muito organizado, tem a ementa, tem as explicações de tudo. É um estilo claro, preciso, simples. Existem erros, até o editor, por falar nisso, vou olhar o nome dele daqui a pouco, ele foi muito feliz. Ele leu a obra com muito rigor, foi muito interessante. Mas depois, se eu tiver um contato com um rapaz, vou pegar o nome dele aqui, está na capa do livro, eu falo para vocês, lá na capa do livro. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fez um trabalho muito bem feito. Então, ele tem notas explicativas, né? Tem alguns pequenos errinhos, né? E a recorrência desses textos inéditos da história da filosofia. Eu estou te dando aqui um apanhado geral dos cursos. Esses cursos têm um nível, alguns deles têm um nível de doutorado, de pós-doutorado, de tanto aprofundamento que tem. Agora, ele recorre muito, eu acho que eu estou fazendo uma crítica, ele recorre muito à filosofia, à história da filosofia. Então, ele vai dar uma discussão, vai fazer uma discussão sobre a história da ciência, mas ele está lá sempre falando, olha, no passado, na antiga Grécia, os pré-socráticos, no período medieval. Então, ele tem um conhecimento muito vasto, então ele é capaz de fazer isso. Eu vou falar aqui agora sobre cada uma das apostilas que foram reproduzidas no livro, tá bom? Então, que fique claro para quem não leu o livro ainda, essas apostilas foram digitadas, o editor muito cuidadoso, então você tem todos eles aqui. Embaixo, não sei se, é claro que vocês devem estar observando, tem a ficha do memorial do Padre Vaz, tem a ficha lá, se você procurar a ficha 094, fio.nat, você encontra esse curso. Por exemplo, Filosofia da Natureza, de 1968. Tem muita fenomenologia ali, tá? Mas é filosofia da ciência, porque ele parte do homem. Ele não parte da história da ciência. Então, eu já li vários livros de história da ciência e de filosofia da ciência. Os livros da filosofia da ciência são descritivos, são históricos. Olha, eles começam... Aqui não. Ele passa de o que é o homem. Então, e como é que é o homem? O homem tem essas duas dimensões, ele tem uma parte interior, uma parte... Então, ele faz uma filosofia da ciência condicionada às capacidades humanas. E ele não tenta confundir a questão da ciência pura e da questão humana. Mas ele vai introduzir toda hora ontologia, ética, história e história da filosofia, muitas vezes nas suas abordagens sobre filosofia da natureza. Então, ele chama isso, tá, de transposições, né? O ser humano na natureza tem essas transposições, imaginativa, operativa, estética, racional. Tento explicar. Porque ele parte do ser humano. Então, a única coisa que ele não desenvolve muito é a questão estética, mas a questão imaginativa e racional é o que ele mais desenvolve, né? O ser humano, o conhecimento do ser humano tem essa mediação que depende muito do ser humano. Então, é por isso que fica sendo fenomenológico, né? Ele vai até entrar na questão da intencionalidade, para poder falar assim, como as teorias, as hipóteses que aparecem no meio científico são debatidos. Então, é um esforço para entender o mundo, é um esforço para compreender a si mesmo. Interessante, compreender a si mesmo, compreendendo o mundo, um mundo que estava em uma grande alteração, que era
a sua transformação no mundo científico, no mundo tecnológico. Interessante. Ele está em 1960, na década de 60, discutindo coisas que são atualíssimas hoje, que é a questão da falta de valores na hora que você usa a tecnologia. Bom, então está aí a primeira apostila, né? A segunda tem o título Filosofia do Mundo Físico. Aí ele dá vários cursos e há uma alternância do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, depois ele fica mais aqui em Minas Gerais. Então, e aí você tem até nesse exemplo aqui uma abordagem, porque quando ele vai falar da filosofia do mundo físico, da realidade do mundo físico, então ele mistura todas as coisas, cosmologia, o ser humano, o planeta, a natureza, etc. Um sétimo do livro, dessa apostila, é sobre epistemologia. E 6/7 são ontológicos, questões ontológicas, ou seja, o grau, a porcentagem, geralmente fica aí, em torno disso, do que é filosofia da ciência, como nós conhecemos hoje. Mas a abordagem dele ontológica é muito criativa, né? Ele vai discutir o caráter objetivo, né, e supraempírico do conhecimento intelectual no mundo, mas lembrando, o homem é um ser que imagina muito, ele usa muita abstração, né? Ele vai trabalhar a questão do realismo, mas também vai trabalhar a questão da transcendência. Mas essa apostila, quando eu falo apostila, cuidado para não fazer um erro comum, que é a apostila, geralmente fala uma coisa de baixa qualidade. Essas apostilas têm mais de 50 páginas, 70 páginas, 80 páginas, digitadas e mimeografadas, ou seja, desligar meu celular que eu esqueci. Então, são trabalhos portentosos. O último, então, é fantástico o volume do trabalho. Então, há uma repetição aqui, porque ele está falando de uma mesma coisa. Você encontra repetições nesses 3 trabalhos que foram recuperados do Padre Vaz, né? E aí sempre o alerta dele, pega um ponto aqui, o reducionismo do ser humano como mero objeto, a evolução do conhecimento científico estava causando uma progressiva eliminação do humano e de suas qualidades sensíveis. Reparem que a afirmação atual, né, um trecho aqui que eu destaco, atual para os dias de hoje. O perigo de rejeitar a originalidade e a irredutibilidade do ser humano, bem como sua liberdade e consciência moral. Hoje nós não temos o controle da ciência. Nós não temos um controle da ciência. Nós não conseguimos parar nada. Nós não conseguimos parar nem com a exploração de minério aqui atrás, na Serra do Curral, né? Por mais que esteja poluindo rios. Rios que vão desaguar lá no Espírito Santo, e você contamina tudo isso. Ou seja, a tecnologia, essa ambição, né, desmedida por produtos que podem ser obtidos mais facilmente, degradando o ambiente mais rapidamente, isso não era discutido na época, então ele discutia, né? Se eu fizer eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Ele pode, não é porque tem algumas pessoas nos Estados Unidos que faziam esse tipo de abordagem, mas essa abordagem dessa ciência, né, praticada com uma postura reducionista e determinista para o ser humano, né? A filosofia da ciência dele, então, é uma filosofia da ciência muito humanizada, né? Mas ele achava que a ciência é que tinha que ser repensada, né? Não é o ser humano que tem que ser repensado, não. É a ciência que precisa ser repensada para voltar para um certo humanismo, porque essa ciência aí vira, vou colocar entre aspas aqui um termo, um monstro, né? Mas aí tá, ele tem uma subestrutura religiosa, então vira e mexe, quando está falando do absoluto, do infinito e tal, tem uma coisa que fala de Deus, então em alguns aspectos. Então nós temos que, para ler esse texto, tem que ter um conhecimento científico, história da ciência, um pouquinho mais de física, de matemática, né? Agora, o terceiro, aqui eu não vou trabalhar porque eu fui tentar resumir essa parte do livro e acabei dizendo, nossa, é muita coisa, não dá não. Isso aqui merece um outro tratamento. Então, esse último livro, essa última apostila dele, tá bom? Agora, o terceiro livro, este é o mais difícil. Está datado de 1965, está lá num fichário lá
do Padre Vaz, né? E é um curso técnico, difícil, tem que ter conhecimento de lógica, tem que ter conhecimento de física. Ele fala de teoria da relatividade, ele fala, e com uma boa exposição, ele fala de certos debates que aconteciam naquela época. Você pega a referência bibliográfica dele, é fantástica. Ele tem lá Heisenberg. Heisenberg é um filósofo da ciência, mas ele é menos filósofo e mais cientista. Ele é famoso, Heisenberg. Bohr, ele cita com propriedade, né? Ele, por exemplo, ele trata da questão Leibniz e Clarke. Leibniz tinha umas ideias muito interessantes ali, mas entrava em conflito com os princípios de Newton, da mecânica clássica de Newton. Esse Clarke, que é um teólogo, ele vai defender. Então, é uma troca de cartas interessante. E como é que ele sabe de todas essas cartas? Eu fiquei impressionado. Bom, ele não fala de biologia nem de química, né? E outra coisa, ele se esquivou da teoria da evolução de Darwin, que ele poderia ter entrado nessa história, mas parece que por algum motivo ele não quis. Outros que influenciaram o Padre Vaz trataram do assunto, mas ele não quis fazer esse tipo de exposição de trabalho, tá bom? Bom, agora tem muita coisa que ainda não foi publicado, tá bom? Tem uma série aí de planos de cursos e de cursos que está em latim, o pessoal não traduziu ainda, está ilegível, está incompleto. Então, reparem, filosofia da natureza, cosmologia, um manuscrito sobre cosmologia, introdução à filosofia da natureza, e deu na Faculdade de Medicina, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, manuscrito sobre física. Essas coisas são todas incompletas. Mas vamos para as influências, né? O Padre Vaz é filho de um professor de catedrático de mineralogia. Acho que ele foi bastante influenciado por ter convivido com uma família que tinha um catedrático e que provavelmente isso pode ter mexido com ele. Ele demonstrou muita sensibilidade à revolução científica e às mudanças de perspectivas que a evolução do conhecimento científico estava causando. Agora, aqui eu vou citar, porque eu não consegui terminar, Teilhard de Chardin, Padre Rosé, Emmanuel Mounier e Jean Landrier, né? Eles têm uma contribuição muito grande. Então, eu peguei cada um deles e li um pouco, artigos, tipo assim, Wikipédia, algum texto que aparecia em alguma outra universidade, e dá para ver que eles estão falando da mesma coisa. Então, tem muito influência desses 4 que eu acabo de citar aqui. E um outro que não aparece nas citações do Padre Vaz, que é Maritain, Jacques Maritain. Porque não sei se vocês já viram algum livro de filosofia dele, ele trata até da teoria da relatividade, né? Muito bem, essas são as influências. Ele trabalhava muito com essa questão da consciência empírica e a intencionalidade. Reparem, isso aqui é uma verdadeira filosofia da ciência. Você vai trabalhar o que você obtém como dados e saber como você tem que trabalhar isso de forma imparcial, né? E também a questão da história. Ele sabe muito de história da ciência, muito que eu falo, ele me surpreendeu da época dele, de ter esse conhecimento que eu fui estudar agora na faculdade, quer dizer, está muito recente, né? E o conceito dele de história, você sabe, né, que é a questão da manifestação da evolução do espírito humano na temporalidade. Então, essa evolução do espírito humano, junto com o conhecimento científico, era o mote principal dele, era o ponto principal dele. Agora eu vou falar, terminando essa parte, segunda parte agora, né? Vou ler só esse primeiro parágrafo. A filosofia, se você falar assim, como é que é a filosofia da ciência para Padre Vaz? Ela caracteriza por buscar interpor ao comportamento humano reflexões do referencial científico. Então, a crítica dele, a análise dele olha, ao ser humano aqui, olha como é que ele é. Olha aqui o conhecimento científico. Então, esse autor introduz aspectos subjetivistas, eu, relacionais, eu e o outro, objetivista, nós e o meio, para discussão. E outra coisa, ele não abre mão da dignidade da vida e dos valores humanísticos. Isto é sensacional para mim. Foi com esse aspecto, né, que eu vibrei muito ao ler essa obra, né? Olha, tem os impasses teóricos da época, vários impasses.
ele vai tentar conciliar, né? Mas ele faz uma conciliação muito tendenciosa para a religião. Ele busca uma compreensão filosófica do trabalho humano, porque tem um trabalho humano, da tecnociência, que ele acha que é muito ruim, porque ela é como se fosse um véu que encobre algumas coisas que a ciência pode causar. Por último, Vaz reconhecia a importância da ciência e da técnica, mas alertava, estou repetindo, né? Os perigos de uma racionalidade instrumental. Olha que interessante, né? Ele tinha contato com a escola de Viena, né? Racionalidade instrumental é um termo que é usado lá. Ele era muito atualizado, o período que ele ficou na Europa e aqui, né? Quando você pega essas apostilas dele, a bibliografia é 95%, não, 100% é estrangeira, francesa, inglesa, alemã, né? Então, a característica importante que eu vejo é esse perigo de uma racionalidade instrumental levar ao esquecimento do ser e ao niilismo, levar ao niilismo, né? E as implicações culturais causadas por essa imagem científica do mundo. Essa imagem científica do mundo era a sua maior preocupação. Aqui porque você lê um texto de 100 páginas, como é que você fala? Ele separa as coisas. Olha, essa análise, por exemplo, da ciência moderna, ele fala, olha, a ciência tem um poder sobre a realidade. E esse poder sobre a realidade está causando perturbações culturais, éticas, gerando uma crise civilizacional. Por quê? A ciência está dominando o destino das sociedades. E as sociedades hoje são chamadas de sociedades tecnológicas. Isso parece que é o suprassumo do desenvolvimento, né? Mas não podemos olhar só o avanço tecnológico, temos que olhar outras coisas. Então, esse poder que a ciência tem, moderna, tem sobre o homem, né? Então, agora, sobre o homem é que ele trabalha mais. Porque sobre o homem, isso aí é um fenômeno sociocultural. Vai mudar os valores, tem uma amplitude gigantesca em vários campos, e aí ele vai falar, a razão, essa razão científica, operacional, instrumental, o que ela faz? O que o homem faz? Ele observa, normatiza, hipotetiza, legisla, modela, mede, calcula, rege a produção de objetos. Espera aí. Só um instante, começou a chover aqui, eu estou com uma janela aberta. Mas voltando, desculpa. Não sei se vocês observaram que tudo isso aí uma máquina pode fazer, eu fiquei pensando. Agora, tudo isso gera uma tecnologia do prazer, uma tecnologia, em termos universais, relativa, porque quem é que tem essa tecnologia, né? E aí fica reduzindo o homem à sua dimensão humana, né? E, olha, eu acho que vocês estão vendo, compara esse mundo de hoje e essa crítica do Padre Vaz naquela época. É surpreendente, né? É muito atual, agora veio a palavra. Eu nunca vi um livro com questões atuais sobre ciência, sobre o meio científico, como eu vi nesse livro. Aqui é só um comentário que eu vou deixar para vocês mesmo, que primeiro eu gostei demais desse livro, do Marcos Nobre, ele fez junto com o José Márcio Rego. Esse livro, ele pega 10 perguntas e ele distribuiu para filósofos brasileiros, né? Eu vejo que o Milton da Costa não está aqui, nem Paulo Margutti, né? Nem o Marcos, não tem, quer dizer, ele parece que esses aqui são os mais velhos aí, que nasceram antes de 1950, provavelmente. Mas ele faz perguntas, e uma das perguntas o padre vai responder. É bem simples a resposta dele, não vale a pena aqui o comentário, mas para vocês, talvez, para ver como é que ele valorizava a filosofia da ciência. Isso aqui é uma marca de que ele valorizava a filosofia da ciência. Bom, para finalizar a parte do Padre Vaz. Padre Vaz, com a ciência, não é nada recente dos últimos anos de vida do Padre Vaz. É coisa lá atrás, da sua juventude. Provavelmente, ele ficou, por conta de outros temas filosóficos,
e não teve um espaço que poderia ser dado a ele para falar de filosofia da ciência. Pelo menos eu não me lembro na UFMG. A questão dele lá na UFMG era sempre a questão ética, ontológica, história da filosofia antiga, né? E aí os principais filósofos que ele estudava. Então, primeiro, não é antiga, né? Outra coisa, o padre Vaz faz um começo de filosofia da ciência respondendo uma pergunta: o que é o homem? Olha que interessante, antropologia pura, né? O que é o homem? Só tem que esse homem está se dispersando no fenômeno humanidade, na multiplicidade técnico-científica. Eu poderia ter parado na frase aqui mesmo. Então, a humanidade estava se dispersando. A humanidade, característica humana do ser humano, estava dispersando com a cultura tecnocientífica. Imagina, nós estamos vendo todas as consequências nos dias de hoje. Então, e por último, lá embaixo, o último parágrafo, os escritos do Padre Vaz, pós-1980, enfatizam a tecnociência para destacar a crescente simbiose entre ciência e tecnologia. Ele via a tecnociência como, olha que interessante, superdomínio dinâmico, complexo e acrítico. Né? Quem fez filosofia da ciência só fala das maravilhas da ciência, só vai contar historicamente lá, né? Só vai trazer a história da ciência, mas não vai trazer das consequências de uma ciência acrítica e de uma ciência desumanizada. Então está aí a primeira parte do meu trabalho sobre o Padre Vaz, né? Eu vou passar agora, podemos deixar a pergunta para o final, acho que não tem problema não, né? Tudo bem, Paulo? Ok, então vamos continuar. Newton da Costa, o lógico da contradição. Newton Carneiro Afonso da Costa é curitibano, 1929, 2024. Eu posso dizer que o nome do Newton da Costa aparecia em alguns trabalhos que eu lia. Eu achava que era muito mais lógica do que tudo, e eu não sou muito, não é minha praia lógica, né? Então, eu não tinha um conhecimento, mas ele vai me encantar. Para ler um livro até o final, uma obra tem que encantar a gente já até nos 15%, 20% do livro. Então, quando eu li o livro, ele congelou. Pois é, eu vou entrar em contato com ele e avisar. aqui a família do Newton da Costa. Oi? Tinha congelado sua imagem. Ah, então, voltou? nós ficamos mais ou menos uns 20 Quanto? segundos, mais ou menos. Quanto tempo? Seu microfone fechou, Paulo. Eu abro e ele fecha. Eu abro e ele fecha. Eu calculo que foi mais ou menos uns 20 segundos que você ficou sem falar. Talvez até um pouco menos. Então, eu posso continuar, né? Sim. Eu terminei o Padre Vaz. Se tiver alguma dúvida, depois eu falo, tá bom? O Newton da Costa, ele teve uma condição familiar muito favorável para ser um filósofo da ciência, né? O avô, o tio eram médicos e davam aula na Universidade Federal. Na verdade, era a Universidade do Paraná. Depois vai passar a ser a Universidade Federal do Paraná. Sua mãe era professora de francês e de inglês, né? Desculpa, sua mãe era professora de francês e a tia era professora de inglês. O tio, Milton Carneiro, era professor de História da Filosofia na Universidade do Paraná, com quem tratava discussões filosóficas, e o tio o incomodava com questões filosóficas. E ele tem grata lembrança dessas discussões com o tio. Ele cita muito o tio. Um detalhe aqui que não está escrito, mas lembrei, ele conta num filme que vai ser referenciado daqui a pouco. Quando ele era menino, sei lá, uns 10, 12 anos,
a família dele estava em São Paulo, e a mãe resolveu levá-lo ao médico, para ver, porque ele é muito tímido, muito calado e tal. Aí o médico falou assim, não, seu filho tem problemas psicológicos, seu filho não passa do ginásio. Ele não vai, ele só vai fazer o primário e tal, e não vai passar do ginásio, né? Vai ter que tratar, vai ter que... Isso aí é muitos anos atrás, uma recorrência a psicólogo, não era o caso. A mãe ficou muito chateada, porque sabia que o filho dele era muito inteligente, mas não entendia porque aquele menino que não gostava de alimentar, que ficava discordando o tempo todo das pessoas, ele nasceu cético, né? E dava problema assim, quando parava, ele preferia ficar calado, porque ele ficava sempre achando contradições. Por isso que é chamado, uma das partes do filme chama O Lógico da Contradição. Aos 15 anos, voltando aqui para essa rápida biografia do Newton da Costa, ele entrou em contato com Bertrand Russell, Henri Poincaré, Quine. Aos 16, o tio dele fez ele ler o sentido da nova lógica do Quine, Liard. Não faltou a Newton nenhum, assim, nada dentro da parte de estudos, dentro da casa dele. Por isso que, ao chegar na faculdade, ele ficou até em dúvida. Ele tinha prazer de estudar. Ele queria estudar física, queria estudar matemática e queria estudar ciências. Ele resolveu fazer engenharia. E aí, ele formou em engenharia. Essa aqui é a capa do livro. Aquele é bem mais jovem, ele faleceu ano passado, Newton da Costa. O livro é O Conhecimento Científico. É um livro não muito fácil de ler, porque ele entra no aspecto da lógica e da matemática, e aí se cuide, né? Agora, olha que interessante, eu não acho que o Newton da Costa escreve muito bem, mas ele ganhou o prêmio Jabuti. Uma coisa aqui para o currículo dele, ele ganhou o prêmio Jabuti numa determinada área lá do concurso Jabuti. E é muito interessante essa frase dele aqui, que vai fazer muito sentido no final dessa exposição. O mundo é paraconsistente, né? Porque um dos trabalhos dele é da lógica paraconsistente. Newton da Costa, uma grata surpresa, e eu vou agradecer muitas vezes ao Paulo Margutti, porque, de uma certa forma, eu fui para o livro com pessimismo, mas descobri um grande pensador brasileiro. Isso aqui eu faço porque, para não escrever muito, mas eu vou andar ligeiramente aqui, por gentileza, espero que esteja dando para ver, o conhecimento científico dele, a obra dele. Para mim, tem influência da família, muito da família, essa obra que nós vamos discutir aqui agora. E aí eu faço uma rápida trajetória. Engenharia, 1952, matemática na sequência, lógica, magistério, começou a dar aula em 1956, doutorado, cátedra, fundamentos da ciência. E aí, bom, já no magistério, ele percebeu que muita gente evitava certos temas complexos, polêmicos. E uma característica do Newton da Costa era não evitar as polêmicas. Ele tinha o maior prazer de encontrar polêmicas, de conflitos, né, epistemológicos. Então, ele começa a estudar muitos fundamentos da ciência. Ele tem uma obsessão. Ele quer entender o que é conhecimento científico. O que é um conhecimento científico? Então, é aí que ele começa a fazer muitos seminários, conferências, tem as suas ideias, bem originais, vou mostrar daqui a pouco. São 40 anos de reflexão para sair esse livro, O Conhecimento Científico. Eu coloco esse livro agora em qualquer curso de história da ciência, porque vale a pena, é muito interessante. O objetivo dele, quando ele vai escrever no princípio, ele fala assim, olha, eu estou querendo fazer um sumário, unificando todo o meu conhecimento científico. Eu quero só dar uma visão geral, esquemática, né? Ele também fala das influências positivistas que ele teve no início, depois da descoberta de Bertrand Russell. Só por curiosidade, Bertrand Russell, eu falei aqui de um filósofo da ciência, da filosofia da ciência, que não escreve muito bem. Eu não achei que ele escreve muito bem, não. Mas Bertrand Russell ganhou o Nobel de Literatura, né, em Ensaios Céticos. E ele é um lógico, matemático, tem todas as características. E
E o Newton da Costa assim, é muito influenciado por Bertrand Russell, os neopositivistas também, Carnap já na frente. A estrutura do livro, mais uma curiosidade. A primeira edição foi em 1997. Em um ano, esgotou-se a edição. Essa editora ficou apertada. Assim, pela primeira vez, em menos de um ano, eu tenho que produzir mais livros. Então, foi produzido em 1999, uma segunda edição. E é um trabalho comemorado, tá? Comemorado. É claro que existe a tradução para outras línguas, isso foi feito. O livro tem 5 capítulos, 3 apêndices, uma entrevista, notas e referência. Chamar atenção para uma coisa do Newton da Costa. Ele trabalhava em equipe. E outra coisa, ele dava os méritos, né? Ele abria espaço nos livros dele. Ó, tem um apêndice aqui, o apêndice era um doutorando dele, um mestrando dele. Então, ele dava espaço. Ele fala assim, ele ganhava com o trabalho em equipe. E aí as pessoas ficavam admirando as suas ideias, né? Bom, conhecimento científico, eu destaco 3 coisas: filosofia, ciência e crítica. Ciência. Ele trabalha muito a racionalidade científica. Agora, a ciência precisa da lógica. A racionalidade precisa da lógica. Só tem que a ciência é um emaranhado de lógicas. Então, ele cai, vai a origem ao trabalho dele, ele vai cair num logicismo híbrido, ou seja, várias lógicas, existem várias lógicas. É claro que esse trabalho foi gerado através de um estruturalismo. Dá para perceber um estruturalista ali falando dessas várias lógicas. E sobre essa racionalidade, o que ele queria era sistematizar, né? Adequar, unir toda essa racionalidade. E ele teve muita dificuldade, né? Ele queria ver essa consistência. Só tem que as coisas são inconsistentes na natureza. Aí ele vai cair para um outro tipo de lógica, que é essa lógica híbrida, que nós vamos falar daqui a pouco. Críticas, quer dizer, não é crítica a ele, mas a crítica que ele faz dentro do livro é uma obsessão pela eficácia, né, por não ter erros. Uma crítica que ele faz, essa preocupação também obsessiva de desvelar a verdade, de chegar à verdade, né? Ele não quer saber mais, ele não é que não queira saber, né? Ele quer estar à procura da verdade, mas ele não tem assim a verdade final, nunca vai existir, segundo a opinião dele, né? E é interessante que há uma refutação a Karl Popper. Quem leu Conjecturas e Refutação sabe do que eu estou falando, né? Olha, vem uma outra teoria, vem a teoria da relatividade, supera a teoria do Isaac Newton, e aí a teoriazinha é abandonada por uma... Aí, então a ciência é construída dessa forma, falsificacionismo, que ele trabalha muito bem, o Karl Popper, e ele vai discutir o falsificacionismo e criticar o falsificacionismo. Aí foi quando eu comecei a ter um respeito maior, porque Popper, para mim, Karl Popper, para mim, era o papa da filosofia da ciência. Aí eu encontrei alguém criticando o Karl Popper, né? Aí, Margot, esse foi um dos pontos que me pegou, né? Sobre a filosofia, é interessantíssimo, porque ele até lamenta não ter aprofundado, a parte filosófica desse livro. Agora, ele vai se desculpar, porque, olha, a filosofia é útil, ela é legítima nesse trabalho. Ele só não fez, provavelmente, naquele livro, porque talvez ele era muito humilde, então ele não se revelava. Ele talvez não se achou tão competente para poder puxar a filosofia da ciência de outros autores, dos outros gigantes da filosofia da ciência. Eu acho que ele não quis trazer isso por humildade, né? E outra coisa, mas ele faz uma coisa fundamental. Olha, não é uma obra, o conhecimento científico, esse livro, não é uma obra sobre filosofia da ciência, mas sobre filosofia científica, porque a preocupação maior dele é o conhecimento científico. Então, ele faz filosofia da ciência se preocupando, né? O objetivo principal é o conhecimento científico, a lógica, as teorias que ele vai apresentar, tá bom? Eu estou deixando aí, vocês já têm, peguem
assistam esse filme. 1h e 10 minutos de filme. Vocês vão conhecer Newton da Costa. O título do filme é O Espírito da Contradição. Vale a pena, tá bom? Esse filme aí é fantástico. Não sei se alguém depois podia me falar. Eu gostei demais. Há um erro de edição, tal, mas o filme é muito bom. 1h e 10 minutos, é rápido. Talvez em 1 hora você assista o filme, porque gasta muito tempo nos créditos lá. Eu não vou repetir, você tem isso aí. É uma vida acadêmica invejável, né? E muito multifacetada. Vou repetir, ele agrega o Newton da Costa, ele não é aquele cara que se isola nos seus trabalhos, ele agrega. Então, ele vai passando de um pilar para outro pilar, né? Ele vai passar de um patamar para outro patamar, porque os alunos, nós professores, eu aposentado, sabe quanto que um bom aluno faz de diferença nas nossas aulas. Eles engrandecem as nossas aulas, eles fazem perguntas que nos ajudam muito. Eu acho que isso aconteceu muito com ele. Fantástico. Para constar, em 2003, por causa dos 2 filhos dele, que moram em Santa Catarina, ele vai lecionar filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai morrer em 2024, ano passado. Então, em 2003, ele começa a ser professor de filosofia. Então, nesse filme, ele filosofa muito. Por isso que eu acho que vocês vão gostar do filme também, filosofia. E aí, vou continuar. Aqui é uma foto, não sei se... Da direita para a esquerda, ele é o segundo. Está novo. O quê? Uns 30 e poucos anos. 1, 2, 3, 4. O quinto, da direita para a esquerda, o quinto. O quinto é o Miguel Reale. Né? Porque ele cansou da Universidade do Paraná. Né? Ele chegava perto de um diretor assim, olha, eu quero trazer uns 5 franceses, uns 5 professores de filosofia da ciência para fazer um seminário aqui. Ele pedia ajuda ao diretor do departamento. O diretor, não precisa fazer isso, não. Pega uns daqui mesmo, aqui de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, convida alguns de São Paulo, mas aqui mesmo, aqui pertinho. Nós temos bons palestrantes para fazer um seminário, precisa não. Eu estou contando isso porque ele foi muito prejudicado nessas ambições intelectuais, tá? Não tem ambição nem de carreirista, não tem ambição política, é uma ambição, eu vejo um ambicioso sim, apesar de toda a humildade dele, um ambicioso intelectual. Então, sabe o que ele faz? Ele é convidado para um seminário, ele escreve um artigo, alguém quer saber, ele vai para a França. Na França ele fica famoso. Lá na França ele se destaca e começa a se projetar e começa a viajar pelo mundo todo. Principalmente por 2 trabalhos. Agora eu vou focar em 2 trabalhos que ele fez. A lógica paraconsistente e a teoria da quase-verdade. A lógica paraconsistente ele fez junto com um chileno, Roland Chouaky, né? E a teoria da quase-verdade é produto do trabalho dele. Ele trabalha em equipe, então ele é muito humilde nesse aspecto e deixa sempre os méritos para os seus auxiliares. E aí eu vou falar, para terminar o trabalho, eu já estou chegando a 50 minutos de aula, a teoria da quase-verdade. A primeira coisa, eu subestimei essa teoria da quase-verdade. Qualquer um faria uma coisa dessa. Tem uma extensão, tem que ler o livro para perceber o quanto que essa teoria da quase-verdade é importante. Né? Bom, vou ler um trecho aqui. A teoria da quase-verdade busca descrever como o conhecimento científico progride e como as teorias científicas são aplicadas, mesmo quando não são estritamente verdadeiras. A teoria da quase-verdade preserva a ideia de uma verdade, ainda que relativa, mas útil. Ele está querendo dizer o seguinte: nós não devemos abandonar as teorias quando elas cometem erros. Lembra daquela crítica lá atrás que eu apontei? Ele é um crítico tem um erro que significa que você joga tudo fora. Você abandona o trabalho. Né? Não foi eficaz, quer dizer que você abandona? Não. Então, ele coloca algumas teorias como quase verdadeiras. Né? Por exemplo, a mecânica clássica de Newton é considerada falsa porque foi superada pela teoria da relatividade.
Não. A mecânica clássica de Newton é uma quase verdade. Sabe por quê? Nós usamos a mecânica quântica de Newton até hoje. Então, ela não foi abandonada. Ela está aí na construção de prédios, ela está aí para fazer cálculos. Se tiver pequena velocidade, né, baixa velocidade, você aplica Newton em qualquer lugar. Você só não pode ultrapassar a velocidade da luz. Pronto. Então, repare que tem, né, nós estamos num mundo onde a mecânica clássica de Newton dá conta. Se dá conta, poxa, é uma quase verdade. A teoria da quase verdade tem aplicações fantásticas. E eu dou exemplo, né? A teoria da evolução de Darwin, né? Podemos abandonar a teoria da evolução de Darwin só porque a biologia molecular chegou a destrinchar os mecanismos das mutações, das variações hereditárias, né, com a descoberta do DNA? Não, não precisa. A teoria da evolução de Darwin explica muita coisa, deixa o nosso conhecimento sobre a natureza mais palatável. Não, não é por isso, não. Ela explica muitas coisas, né? Agora, a teoria original de Darwin não era totalmente verdadeira, mas era aproximadamente verdadeira. Ele está trabalhando, aí é que aquela frase que eu deixei no livro, né? O nosso mundo, o nosso planeta, a natureza, os fenômenos físico-químico-biológicos, eles são inconsistentes, né? Eles são inconsistentes. Eu não vou conseguir nunca uma verdade. Isso é uma partida é um ponto do que o Newton de Costa faz. Então, essa teoria da quase verdade é isso. Olha, eu estou simplificando muito, porque ele vai trabalhar muitas, ele vai chegar em matemática, ele vai usar lógica, ele vai usar um punhado de coisas para poder explicar isso, né? A teoria da quase verdade. A outra coisa importante, deixa eu ver se eu pulei. Não, eu pulei sim. Da mecânica, acho que eu praticamente já coloquei isso, da mecânica newtoniana e da teoria da relatividade. É uma explicação, está aí o texto para vocês. Agora eu vou falar do que consagrou o Newton da Costa. É essa teoria da quase verdade, né, que passou a ser muito importante. É uma nova perspectiva, é uma nova visão sobre a ciência e a história da ciência, né? E agora a lógica paraconsistente. É uma lógica que permite contradições, sem levar ao colapso a inferência lógica. É porque nós trabalhamos com uma lógica clássica, e aí eu até estou tremendo aqui nas bases, porque eu tenho um professor de lógica assistindo essa conversa aqui, né? Aí entra a lógica clássica, que tem um princípio fantástico, né? Que eu sempre achei que é P e não P. Ao mesmo tempo, não pode ser. Isso aí, né? Isso aí permite qualquer outra coisa. Né? O princípio da explosão. Né? A lógica paraconsistente, não. P e não P são possíveis. Assim, Robson, espera aí, você está atrapalhando tudo aqui. Não. É uma questão que aí entra muita matemática, muitas outras coisas aqui. Essas contradições podem existir. O mundo está cheio de contradições. Agora, o que eu devo fazer? Eu devo simplesmente cancelar? Né? Cancelar só por causa de um erro da linguagem? Né? Rapidamente, uma historinha aqui do Newton da Costa. Ele estava numa palestra, num seminário, acho que aqui no Brasil mesmo, e aí ele elogiou os matemáticos russos que ele conheceu na Europa, numa viagem até Moscou, tal. Ele conheceu vários matemáticos e achou interessante o trabalho, e elogiou. Né? Aí, depois que ele terminou a palestra, um senhor perguntou assim, o senhor é comunista? Eu falei assim, não, senhor, não. Mas o senhor falou que os matemáticos russos são os melhores, então o senhor tem uma certa simpatia, né? Não, eu tenho uma simpatia pela matemática, mas eu não estou abordando a questão política, ideológica, não sou. Aí essa pessoa que perguntou, falou assim, tentou encurralar o questionador. Falou assim, ele pediu para o Newton da Costa, Newton da Costa, me diga uma coisa, né? O senhor é ou não é comunista?
porque ele não entrou em detalhes, ele não respondeu sim ou não. E ele diz, diga sim ou não. Aí o Newton da Costa, naquele momento, poderia ficar sem graça, né? Aí ele perguntou assim, olha, eu vou primeiro fazer uma pergunta para o senhor, né? Eu só quero que o senhor responda sim ou não. E perguntou, quando é que o senhor parou de bater na sua mãe? Sim ou não? Desculpa. O senhor já parou de bater na sua mãe? Sim ou não? O auditório começou a rir, mas era final de palestra, não houve muitas consequências, nem mais debates. Mas reparem que sim ou não é uma coisa muito que limita muito, né? E você vai falar assim, poxa, Robson, como é que sim você vai absorver as, as inconstâncias, as contradições? Como é que você faz isso? Vou dar um exemplo. Porque a melhor forma de entender, se eu passasse toda a explicação dele ali, e ele não acho que ele é muito claro naquelas partes ali, seria muito complicado, né? Por exemplo, na inteligência artificial, né, vamos supor que a inteligência artificial está ajudando os médicos e chegou um paciente que pode apresentar sintomas que sugerem uma doença. Só tem que sugerir uma segunda doença, são duas doenças. Os sintomas estão indicando tudo que é uma determinada doença. Porque o antibiótico vai ser escolhido, agora sou eu que estou acrescentando, os antibióticos serão escolhidos para o tratamento. Só tem que, se eu tratar aqui, eu posso debilitar a pessoa e ela pode morrer. E se eu tratar com esse outro antibiótico, pode debilitar também. Quer dizer, há uma contradição. Espera aí, ele está com a doença X ou está com a doença Y? Isso é uma contradição. Qual o tratamento que eu devo dar? Aí ele fala, não, é o seguinte, nós vamos buscar mais dados, né? E aí, para indicar qual deve ser o melhor tratamento, nós vamos buscar mais evidências para ambas as doenças. Nós vamos ponderar com maior probabilidade qual dos dois casos que eu devo usar. É uma lógica pragmática, não sei se vocês estão percebendo. Então, ao invés de rejeitar todas as hipóteses ou gerar respostas incoerentes, ele pode sugerir um diagnóstico mais confiável por probabilidade, por mais informações que ele vai recorrer a essas informações. É isso que eu estou colocando. Né? Ele coloca no seu filme lá um parto bem delicado e ficou aquela questão de salvar a mãe ou salvar o filho, a filha. Se salvar a filha e salvar a mãe, não dava para salvar. Então, isso aí é um ponto, um dilema, né? Nesse dilema. Aí a turma de direito está interessadíssima no trabalho dele. Como é que ele trabalha para poder dessas polêmicas éticas na jurisprudência? Então, é por isso que a lógica paraconsistente está encaminhando para a lógica, para o direito, para a medicina, para a filosofia, questão ética, né? Desculpa, aqui daria para conversar bastante, mas só mais um, são os erros de engenharia, né, de software, e que eu não sei se vocês já compraram, porque é inteligência artificial, né, é um robozinho, quando você chega lá e quer discutir, por exemplo, que o carro que se alugou, isso aconteceu comigo, né, aluguei um carro para ir até um determinado lugar, e o carro estragou antes de eu chegar ao destino. Aí eu liguei, só tinha um serviço qualquer, chamar um reboque para levar o carro de volta. Aí eu queria perguntar o que eu queria perguntar naquele robozinho que me atendeu. Eu queria saber assim, e eu, como é que eu faço aqui agora? Eu estou a 10 quilômetros do meu destino e a 70 de Belo Horizonte. E o reboque vai levar o carro para uma cidade aqui perto que tem a concessionária, que me alugou. Mas não vai me levar para minha casa nem para o meu destino. O robozinho só responde certas perguntas, né? Olha, vou julgar tudo aqui. Não, eu vou aperfeiçoar essa inteligência social. Quando tiver esses conflitos que não resolvem certos problemas, né? É claro que eu dei um exemplo muito simples. Essa aí é uma aplicação que esses estudantes de tecnologia da informação fazem com maior tranquilidade, mas eu estou colocando assim, existem problemas que eu não preciso de excluir. Com outras palavras, não é o certo e o errado. O mundo não é totalmente consistente. Existe muita inconstância. E aí, por isso que eu preciso de uma lógica que seja quase consistente, né? Que trabalha muito com
probabilidade, mas que vai dar uma confiabilidade nesse aspecto, né? Qual é o melhor antibiótico para salvar a vida, né? O que eu devo fazer? Qual é a probabilidade da criança, da mãe? Tem gente que já coloca um padrão. Não, a criança é mais nova, eu vou salvar a criança em relação à mãe, né? Mas existem muitos outros fatores, não são só esses fatores, não. Tem muitos detalhes. Então, é uma lógica que está, não vou falar na moda, vou estar falando da minha idade aqui, mas é muito atual, muito atual. Bom, é um legado fantástico a lógica paraconsistente. Ela não quer substituir a lógica clássica, né? Ela só deixa os sistemas de inteligência artificial mais robustos. É isso que vai acontecer. Ele vai aprimorar diagnósticos médicos, precisão de dados, né? Permitir a tomada de decisões em ambientes incertos, né? É um benefício, é um legado que ele deixou. Para terminar, última página, rapidamente. Eu acho que eu estou no tempo aqui. Já deu 1 hora agora. Eu peguei alguns critérios, o Lúcio, né, uns critérios que eu inventei aqui agora, assim, para ver, Lima Vaz e Newton da Costa seriam filósofos da ciência mesmo? Seriam, né? Porque provavelmente quem conhece Lima Vaz, se tivesse essa questão de múltipla escolha, eu nunca marcaria que o Padre Vaz é um filósofo da ciência. Hoje eu tenho problemas com isso, né? Então, vou lá. São filósofos da ciência e brasileiros? Bom, nacionalidade brasileira. Apresenta verdadeiras e originais inquietações filosóficas nas pesquisas que desenvolve? Sim, nos 2 livros eu encontrei isso. Respostas pessoais relevantes para a filosofia da ciência? Sim. Só para ter uma ideia, a resistência de Newton da Costa foi muito grande, né? Mas ele deu respostas para vários questionamentos. Quarto, né? É original na forma como propõe a problemática? Sim, para ambos os filósofos. É autor de obras que transmitem seu pensamento sobre o conhecimento científico? Sim. Então, para terminar, Padre Vaz e Newton da Costa construíram um novo modelo de pensar, a racionalidade científica. Como? Um vai mostrar que a gente pode trabalhar com a quase verdade, com as inconstâncias da natureza. E o outro, Padre Vaz, querendo humanizar. Olha, não perca de foco o ser humano. Essa racionalidade é própria do homem, mas não pode ir contra o homem. Bom, Vaz, por meio do humanismo dialógico na ciência e na tecnociência, necessariamente referindo-se à eticidade metafisicamente justificada, que é o que ele faz, né? E Newton da Costa, na lógica, ultrapassando, redimensionando a linguagem e o conhecimento científico. Olha, gente, esses 2 trabalhos não é pouco no cenário da filosofia científica contemporânea, né? Eu acho que nós precisamos trazer Padre Vaz para essa discussão, podemos trazer, e o Newton da Costa já está nessa discussão. Ambos representam um orgulho de uma filosofia brasileira, na minha opinião. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Robson. Excelente apresentação, né? Você já desligou aí o compartilhar? Que é bom que aí a gente volta a ter a tela com a presença de todo mundo. Eu estou procurando, não estou acostumado, né? Já vi. Parar de compartilhar. Muito bem. Beleza. Bom, alguém teria alguma pergunta aí a fazer para o Robson? Tudo bem, gente? Ninguém? Então eu vou falar alguma coisa. Pera lá, o Zuenir pediu para falar. Pode falar, Zuenir. Oi, professor. Vocês me escutam? Sim. Ok. Só não estamos vendo a sua imagem. Eu estou tentando abrir também aqui, mas não está disponível a minha câmera, não. Coisa esquisita. Nem eu estou entendendo. Nenhuma câmera disponível encontrada. Não, eu só queria, primeiro, parabenizar o Robson pela exposição, né? E sobre a questão do caráter científico do Vaz, né? E a gente tem que lembrar aquelas divisões que o Vaz faz, né, entre a pré-compreensão, né, a compreensão explicativa e a compreensão filosófica, né? Então, o Robson, para mim, o Vaz, né,
ele vagueia nessas três dimensões, né? Mas ele está afincado, claro, né, no aspecto filosófico, né, na compreensão filosófica, embora ele passe pelas outras dimensões. Uma coisa aí que o Vaz costuma fazer é uma diferenciação, não sei se você percebe aí, entre as ciências observacionais e experimentais. Porque eu tinha dito na última aula que a antropologia, pelo menos na visão do Sampaio, do Rubens Godoy Sampaio, é o grande ponto de inflexão de toda a teoria do Vaz, né? E o Vaz, ele faz uma diferenciação entre as ciências observacionais e as experimentais, né, em relação à antropologia filosófica. E isso vai se refletir durante toda a sua obra. E quando ele faz isso, e é isso que eu queria chamar a atenção, ele ainda se remete, Robson, ao critério de classificação do paradigma dominante desde a Revolução Científica do século XVI, sabe? E esse modelo ao qual ele recorre, ele se vale da separação entre sujeito e objeto, embora ele tenha as influências hegelianas dele, sabe? E essa separação entre sujeito e objeto, ela se estendeu até as ciências sociais do século XIX. E esse foi o padrão global da racionalidade científica, né, que aí vai tentar se blindar tanto do senso comum quanto dos estudos humanísticos aí, a história, sabe, a filologia, o direito, a literatura, a filosofia e a teologia. Em relação ao Newton da Costa, né, o que me chama a atenção em relação a ele é exatamente o que você disse, né, a quase verdade, né, e a inconsistência das teorias, né? E aí o que me chama a atenção no nosso grupo de história e aí eu pensando, né, com meus botões aqui, e aí eu posso pensar, inclusive o nosso país, o Brasil, que afinal de contas é o foco das nossas discussões, né? É como que a gente lida com a nossa realidade, né? E aí eu posso focar um pouquinho mais aí na questão do racismo, por exemplo, em termos de ciências sociais e humanas, né? Então você vive num Brasil, num país em que 76% da população admite a existência do preconceito contra negros, né? E esses 76% se contrapõem a 53% que afirmam não ter o preconceito. Então, enquanto 14% que não reconhecem, né, são contrastados com 36% que dizem senti-lo, né? Então, o que eu estou tentando dizer assim? Como que a mentalidade jurídica institucional lida com essa questão? E aí, nesse ponto, é que entra para mim a importância da paraconsistência do Newton da Costa para tratar certas questões que nos assolam, tá? Então, só para poder fechar rapidamente, né? Como você disse, a lógica aristotélica ela é muito importante, né? E apesar da importância dessa lógica para tratar os diversos problemas que nos afligem, né, enquanto herdeiros aí de um processo colonizador, né, a gente ainda está preso ainda a uma noção única de razão que foi legada pelos gregos. E a gente continua alojando as nossas incoerências num sistema tradicional de pensamento que foi edificado sobre a não contradição. E a gente sabe que, segundo a não contradição, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? E sob os mesmos critérios, né? E quando a gente faz isso, a gente se perde aí, né, diante de uma lógica, né, que exclui as contradições exatamente por conta do princípio da explosividade. E aí a gente é meio que imposto. Quando eu falo a gente está falando tanto como filósofo quanto jurista, né? E a gente é empuxado pela consistência, né? E aí daí a gente vai e deriva toda a nossa estrutura do pensar. E com isso a gente acaba trivializando os argumentos
ou seja, a gente acaba extraindo deles quaisquer consequências, né, que não dialetizem a principiologia tradicional, que faz jogo com a identidade do terceiro excluído. Só isso que eu queria considerar. Eu não sei se eu me fiz aí totalmente compreendido, mas eu acho que é uma observação importante para a gente aplicar a lógica, inclusive a lógica paraconsistente, à realidade brasileira. E também identificar também, né, em que medida, né, a lógica subjacente ao pensamento do Vaz, que está muito presa à questão da tradição, né, embora ele trabalhe muito com Hegel, né, como que a gente tem pensado essa realidade e como que o Newton da Costa pode ajudar a gente a ampliar um pouco mais o leque das nossas compreensões. Obrigado, Robson. Obrigado, Zeni, pelas palavras aí. Eu acho que eu não tenho uma pergunta assim para responder, não. Você só me fez lembrar minha filha, que uma vez na praia, passou um cara vendendo brinquedos, né? A minha filha falou assim, pai, qual que você prefere? Comprar aquela bola ou comprar aquela baleia para mim? Aí eu falei assim, eu não tinha outra opção, quer dizer, um modo de perguntar, né? É muito, muito interessante. Eu não tinha opção assim, não quero comprar nada, não. Agora não quero. Não, você pode escolher, pai. Ó, você pode comprar uma bola ou aquela baleia ali para mim, na beira da praia. Eu acabei comprando alguma coisa porque foi muito engraçado esse modo de formular as questões, né? Mesma coisa hoje, se você perguntar para alguém, você é bolsonarista ou você é petista? Parece que você não tem outra saída, né? No mundo polarizado. E aí é complicado. Bom, o Lúcio tem uma pergunta aí também. Fala. Opa, na verdade é só um comentário. Robson, muito obrigado pela sua apresentação. Muito boa, muito lúcida. E você, sempre que a gente retoma o Newton da Costa, que eu também conheci tardiamente, é muito interessante. Pensa, na Enciclopédia de Stanford, que é uma das que tem um alcance assim, mais amplo, tem 3 brasileiros citados lá. O Miguel Reale aparece em 2 verbetes, o Paulo Margutti aparece em 2 verbetes e o Newton da Costa em 7. E é curioso, e vale a pena uma hora você ir lá e conferir, ainda mais se você for desenvolver esse tipo de análise. Por quê? Quando a gente retoma isso, não significa que a gente está, vamos sobrevalorizar o autor. Não, é porque a gente precisa ver como a filosofia brasileira está sendo recebida no exterior. E dos poucos que aparecem, pelo menos temos aí 3 e que aparecem de modo muito positivo. Coloquei aí o link do verbete sobre lógica paraconsistente e é um dos mais baixados que tem da enciclopédia. E é graças ao desenvolvimento dele. Claro, o restante você pede o Margutti para traduzir, porque para mim ela está em japonês, porque não tem cabimento entender aquilo. Mas, assim, só mesmo os parabéns por encarar o Newton da Costa, que é extremamente exigente, e você trazê-lo de modo tão didático, tão acessível para nós, porque tem coisas dele que simplesmente o pouco que eu já tinha lido tem hora que dá vontade de desistir. Muito obrigado mesmo, parabéns. Obrigado, Lúcio. Quando eu fiz o trabalho, em boa parte eu ficava pensando em você, falei assim, poxa, eu tenho que colocá-los como Padre Vaz não precisaria, né? Padre Vaz não precisaria. Mas o Nildo da Costa eu fiquei preocupado. Mas acabei que eu coloquei os dois, porque é interessante. Eu estudei, ninguém falava de Newton da Costa, sabe? Ele foi desprezado muitos e muitos anos, né? Olha, eu peguei todos os jornais do dia da morte dele. Eu copiei todos os jornais. Brincadeira. É claro que quem vai falar é quem conhece o Newton da Costa, né? Aí você vê o alcance, né? É cada gente importante que conhece o Newton da Costa. Mas ele não estava aí na mídia, ele não estava aí, né? Mesmo as faculdades, tá bom, Lúcio? Mesmo as universidades brasileiras, né?
Por que que ele... Eu não me lembro, Paulo Marguto, se o Newton da Costa já foi até o FMG. Não me lembro. Né? Não sei se ele já foi. Poxa, uma figura dessa tem que ser convidada de cada mês uma universidade para ir visitar uma universidade. Né? Agora, ele deixou um patrimônio considerável na USP, na Unicamp, porque foi para lá. O diretor de departamento dele ficava podando ele, não deixava ele crescer, então ele teve que sair de Curitiba, ir para primeiro Campinas, depois ele vai fundar, né, a CLE, Centro de Lógica e Epistemologia. Ele é um dos fundadores, eu acho. Obrigado, Lúcio. Mas Bom, eu gostaria de fazer algumas observações também, não é propriamente pergunta, né? Mas em relação à filosofia da natureza do Fábio Vaz, aquela apostila do curso de Filosofia da Natureza de 1965, que você citou, né? E corresponde às anotações de aula do Armando Lopes de Oliveira. Sim, Armando Lopes. Isso. O que acontece é o seguinte: eu fiquei conhecendo essa apostila porque eu fui aluno do Armando no Departamento de Filosofia. E então eu assisti ao curso de Filosofia da Natureza do Padre Vaz, baseado nas anotações que o Armando tinha feito, né? E eu desconfio que quem recuperou esse material para a FAGE fui eu, porque fui eu que doei para a FAGE a apostila que eu tinha guardado comigo, que era exatamente essa apostila de Filosofia da Natureza, né? Eu até, assim... eu sei que era coisa demais, né, mas eu senti um pouco que, assim, olhando a apostila, a maneira pela qual o Vaz trabalha a questão é muito sistemática, né? E eu gostaria muito se tivesse dado um exemplo, eu não lembro direito agora, mas é muito interessante a maneira pela qual ele trata a questão também, né, do ponto de vista técnico mesmo. E agora tem um detalhe que é o seguinte: o Armando, ele é físico. O Armando atualmente está aposentado, ele mora em Lagoa Santa, e eu interagi muito com o Armando depois, muitos anos depois de eu ter sido aluno dele no curso de filosofia, na Frafiche, né? Porque o Cirne Lima ele tinha um grupo de dialética lá no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e eu fui muitas vezes com o Armando, né, lá na Unicinos para brigar com o Cirne Lima, né, porque o Cirne Lima cismou de fazer um sistema lógico dialético, né, capaz de absorver ou de encampar o sistema hegeliano, sabe? Então teve muita briga, muita discussão, etc. E o Armando sempre entrava no meio também, né? Mas é importante notar que as anotações do Armando elas são válidas porque o Armando era físico. Então, talvez até o Armando tenha assim dado uma embelezada nas teses do Vaz, né? Porque o Armando, eu acredito, ele sabia bem mais física do que o Vaz, certo? Mas isso aí é só para dar uma informação, né? E é uma pena que o Vaz não tenha desenvolvido mais essa parte, porque dava samba isso, tranquilamente, né? Sim. A gente tem pouco, mas o pouco assim, é um exemplo, é uma amostra do que poderia ser se o Vaz tivesse se dedicado com mais assim, intensidade, né, a esse campo. Mas realmente era coisa demais para ele fazer, né? Bom, isso em relação ao Vaz, né, e a essa questão. Agora, em relação ao Newton da Costa, primeiro tem uma correçãozinha que eu acho que devia fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem o número da página. Mas eu não tenho o número da página. Eu tenho que achar aqui. Você disse o seguinte, achei aqui, ó, porque ele trabalhou em lógica para consistente e teoria da quase-verdade. Eu não tenho certeza, mas no seu slide não é exatamente o que você falou. No seu slide está que o Newton da Costa trabalhou sozinho a lógica para consistente e trabalhou em colaboração a lógica a teoria da quase-verdade. Tem que dar uma conferida lá. Tá? Tá. Na verdade, você acabou, Paulo? Não, colocar isso e só fazer mais uma observação, que é o seguinte. Eu sei que muita gente
fica com medo ou detesta esse negócio de lógica, e quando fala, então, em lógica para consistente, isso aí, então, vira um bicho de sete cabeças, né? Olha, eu tenho eu já dei aula desse assunto quando eu dava aula de lógica 2 na UFMG, né? E nesse curso de lógica 2 eu via os cálculos não clássicos, né? Então eu via lá lógica fúsica, lógica modal, lógica trivalente, lógica paraconsistente, etc. E essa apostila, se vocês tiverem interesse, ela está disponível na minha página do sítio da academia. Só vocês procurarem lá que vocês vão achar cálculos não clássicos. Aí vocês vão ver, né, a parte da lógica paraconsistente. Eu acho que dá para acompanhar tranquilamente. E o truque do Newton da Costa, no caso da lógica paraconsistente, é o seguinte: se você usar a lógica tradicional, baseada no princípio de não contradição, o que acontece? Se você tiver nessa lógica uma proposição tipo P e não P, né, acabou. Dali você pode deduzir tudo. Então, o sistema vira trivial, né? Qualquer coisa pode ser demonstrada se você tiver uma contradição. O Newton da Costa foi esperto o suficiente para construir um sistema em que, mesmo você tendo uma contradição, você não pode deduzir tudo. Você deduz só algumas coisas, né? Mas isso, assim, é fácil falar, mas se aplicar essa lógica em qualquer caso é bastante complicado. Sabe? E aí, eu acho que tem a ver com o seguinte, eu acho que é bom esclarecer esse ponto também. Desde o momento que apareceram 3 geometrias, né, a euclidiana, a geometria do Lobachevsky e a geometria do... Como é que ele chama, meu Deus do céu? Agora esqueci, é um grande matemático todo, né? Eu sei o seguinte, que... Não é Laplace, não, né? Não, não é não. Lobachevsky... Cantor. Não. Cantor é a teoria do infinito. Oh, meu Deus, vocês estão vendo que a memória de velho é um caso sério, viu? Mas, de qualquer maneira, essas 3 geometrias, né, no começo ficou todo mundo assustado. Como é que pode, né? Qual delas que é verdadeira? E aí o pessoal descobriu o seguinte, que cada uma era um sistema que valia por si só. Era só você não misturar uma com a outra que dava tudo certo, né? Então, por exemplo, se você for estudar um espaço do tipo euclidiano, quer dizer, só tem linha reta, todo bonitinho, etc. e tal, né? 3 dimensões, a geometria euclidiana é perfeita, ela funciona às mil maravilhas. Mas se você tiver um espaço curvo, por exemplo, você tem que usar a geometria do Riemann, agora eu lembrei o nome, chegou aqui, né? Então, essa geometria, por exemplo, você imagina, por exemplo, na geometria euclidiana, quando você coloca uma rede de coordenadas, né, é como se fosse quadradinho um lado do outro quadradinho, certo? E tudo no plano. No caso da geometria do Riemann, você pega uma esfera, por exemplo, né, a circunferência da esfera, e põe os quadradinhos lá. Então, fica tudo curvo. Mas, mesmo assim, você pode achar o ponto, porque você tem coordenadas para ele. Essa geometria é mais adequada para a teoria da relatividade. E a geometria euclidiana é mais adequada para a física newtoniana, por exemplo. Então, o pessoal chegou à seguinte conclusão, quer dizer, é o que o Carnap chamou de princípio de tolerância epistemológica, né? Você é o seguinte, você vai usar a lógica que for adequada para o seu problema, né? Você vai usar a geometria que for adequada para o seu problema. Isso tudo são instrumentos que você usa para trabalhar com a realidade. Não adianta você achar que um deles é mais verdadeiro que o outro. Entendeu? São apenas instrumentos que a gente utiliza. E no caso da lógica paraconsistente, só para dar um exemplo, né? Vamos pegar a mecânica quântica, em que o elétron ele é ao mesmo tempo partícula e onda, né? Isso é contraditório. Então, o elétron, considerado em si mesmo, é uma contradição ambulante. Como é que você vai estudar, né? Então, se você faz, por exemplo, usando a lógica, o que se baseia, a lógica tradicional, baseada no princípio de não contradição, você faz o seguinte, fala assim, olha, quando eu considerar o elétron como onda, eu vou esquecer que ele é partícula e vou trabalhar o elétron só como onda. Quando eu considerar o elétron como partícula, eu vou esquecer que ele é onda e vou trabalhar só como partícula. Você tem 2 descrições que são mutuamente excludentes, entendeu? Mas cada uma delas funciona perfeitamente. A única coisa que você sabe é o seguinte, né?
eu não vou conseguir juntar as duas, porque eu não tenho uma lógica capaz de fazer isso, né? Mas eu posso trabalhar o elétron olhando de um lado ou olhando de um outro. Eu sei que ele é mais do que isso, mas se eu olhar de cada lado e se funcionar, está ótimo, né? No caso do Newton da Costa, você poderia considerar o elétron, né, do ponto de vista de uma lógica paraconsistente, se aceitar a contradição que ele é onda e partícula ao mesmo tempo e trabalhar com isso sem cair em muitas contradições, né? É claro que tem uma ou outra limitação, mas dá para trabalhar. Então, o problema é esse, você usa a lógica que você achar que é a mais adequada para aquilo que você está fazendo, né? Isso relativiza muito, né, os nossos conceitos, mas é o que tem funcionado atualmente, né? Você precisa da lógica tal, você usa em tal situação. Você precisa da outra lógica, você usa em tal situação, né? Por exemplo, a lógica trivalente, ela pode ser usada para você valorizar uma lógica paraconsistente, porque aí você vai ter um terceiro valor quando você tem uma proposição contraditória, né? Então, assim, dá para trabalhar muito com isso, né? E, no caso, a lógica paraconsistente, ela tem sua utilidade também, né? Não sei se em todos os casos que foram comentados aqui, mas tem muitos casos que ela poderia ser utilizada. Vocês vejam principalmente nos casos técnicos, né? Inteligência artificial, análise de software, né? Ali você tem melhores condições, porque se você mandar uma contradição num programa de computador, o computador trava, né? Mas se você fizer esse computador funcionar numa lógica paraconsistente, ele não vai travar se tiver uma contradição, ele vai ajudar a achar ela, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Eu acho que valia a pena fazer essas observações aí para, assim, sei lá, pelo menos para ajudar um pouco a esclarecer o que isso significa, né? Uhum. Ô, Paulo, esse exemplo aí da partícula-onda, né, a teoria ondulatória, dualidade partícula-onda do elétron, é um bom exemplo para colocar aqui. Esse professor de física é muito interessante. É muito interessante a contribuição dele, sabe? E lembrei do editor, chama-se Gabriel Assunção. Eu acho que ele é da UFMG. Gabriel Assunção, não sei se a Marília conhece. Eu sei que ele é da época da minha filha, quando estudou filosofia lá, quer dizer, uns 7, 8 anos atrás. Ele deu aula aqui por alguns semestres, mas agora não sei mais dele, não. Ele está ligado à editora Loyola, porque ele faz traduções. Sim, parece. mas já tem alguns anos que ele saiu daqui, eu não sei se onde ele está. Tem hora que eu lendo o texto do Padre Vaz, o texto do Padre Vaz não é tão fácil assim, não. Tem que ler várias vezes, né? Quando eu olhava a observação que ele fazia uma síntese muito boa, sabe? Ele fazia uma síntese, vale a pena ler, só o prefácio lá dele tá excelente. É esquisito elogiar um prefácio, né? Mas, agora, o trabalho do Padre Vaz tem equações matemáticas, tem uma interpretação da teoria da relatividade sutil, mas sutil, sabe? Que dá margem para muitas outras coisas. Então, eu fiquei, né? Eu só acho que é o seguinte, cometi 2 erros. Eu não posso apresentar os 2 no mesmo dia. Não posso apresentar por causa de filosofia. Eu pensei, filosofia da ciência. Falo de um, não dá. Fiz besteira. Outra coisa, eu teria que... Robson, se você prestar atenção na conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, teve um momento que eu falei assim, é melhor você falar sobre um só, em vez de falar sobre os 2. Mas eu acho que você estava tão entusiasmado que você não escutou. Aí eu fiquei, eu falei, deixa ele fazer do jeito que ele está achando, que ele está entusiasmado, vamos em frente, né? Mas realmente valia uma para o Vaz e outra para o Newton, né? O Newton da Costa. Valia sim. E eu fico procurando na filosofia, exceto na lógica, você vai falar do Newton, mas na filosofia você não fala, e é interessante. E na filosofia da ciência, né? Agora, esse professor ainda é vivo? Esse professor Evandro, que ele chama? Armando. Eu acredito que sim. E, inclusive, você me deu uma ideia. Talvez eu consiga fazer contato com o Armando. Eu sei que ele mora lá em Lagoa Santa, né? Desde que ele se aposentou,
E a última vez que eu encontrei com o Armando foi por acaso. Meu irmão estava chegando do Rio de Janeiro de ônibus, o ônibus estava atrasado, e o Armando estava esperando também um parente dele chegar de ônibus. Eu estava lá na rodoviária, né, pendurado lá na cerca, esperando, o Armando chegou e nós ficamos lá, papeando, conversando, etc. Foi a última vez que eu tive com ele. Isso já faz alguns anos. Então, eu nem sei se o Armando ainda está vivo, né? Mas, se ele estiver vivo, eu acho que ele teria interesse em apresentar a, a, Uhum. a filosofia da natureza do Vaz para o nosso grupo. Porque o Evandro diz o seguinte, que o Padre Vaz, na última conversa que ele teve com o Padre Vaz, que o Padre Vaz falou assim, puxa vida, eu queria ter publicado alguma coisa da filosofia da ciência. Tá na entrevista do Evandro, sabe? Que ele gostaria de ter publicado. O Padre Vaz se lamentando de não ter publicado. Pois é. E foi sorte, né, o Armando ter reunido essas anotações, né, e ter distribuído, né? Quer dizer, eu comprei a apostila na época que ele deu o curso, né, e guardei lá no meio das minhas coisas, mas eu sempre achei interessante a maneira pela qual o assunto era tratado. Mas, de qualquer forma, eu prometo, eu vou dar uma olhada no, como é que chama? Assim, ver se eu consigo fazer contato com o Armando e perguntar se ele estaria disposto a apresentar, em linhas gerais, as ideias centrais dessa apostila do curso que ele dava na UFMG, né, de Filosofia da Natureza. Tá? Tá? E com o Gabriel, tem um errinho lá, sabe? Uma lei da química. Eles não entravam. O Padre Vaz não entrava na química. Agora, eu não sei se é erro do Padre Vaz ou se é um erro de. Porque troca o nome de uma lei da química. Então, caiu na minha área aqui, eu falei assim, ixi, trocaram aqui o nome. É um errinho pequeno, mas que merece ser corrigido, sabe? É. Bom, a gente está com o tempo meio adiantado, né? O Zenir ainda quer falar alguma coisa, mas antes dele falar, eu gostaria de propor para vocês o seguinte: o Alessio e o Rodrigo, eles tiveram que sair mais cedo por compromissos lá que eles arrumaram, né? E o Alessio está disposto a falar sobre o Oswald de Andrade, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o título exato. Mas só que ele está propondo o tema seria antropofagia ontem e hoje, o caso de Macunaíma, né? E ele está propondo, não no dia, em meados de abril, mas no dia 25 de abril. Tá? É uma sexta-feira também, seria às 14 horas. Se vocês concordarem, a gente já pode deixar marcada a próxima apresentação do Armando, né, nesse dia e horário. Vocês concordam com isso? Do Armando, não, do Alessio. Do Alessio, né? E nesse meio tempo eu vou ver se eu consigo encontrar o Armando. Eu estou tentando ver se eu consigo encontrar também aquela moça que escreveu sobre o jeitinho brasileiro, a filosofia do jeito, né? Mas até agora, assim, não consegui resposta dela, sabe? Mas vamos ver, uma hora eu dou sorte, se eu conseguir, aí ela também faz uma apresentação para nós, tá bom? Bom, então, Zuenir, o que você tinha a dizer? O professor, o senhor citou aí o Cirne Lima, e aí me remeteu a algumas obras que eu li dele. Tem um texto dele muito interessante, que vocês devem conhecer, que chama A Lógica do Absoluto. E um outro texto, já é um livro, né, que chama Depois de Hegel, né? E aí eu fiquei pensando assim sobre a situação do Newton da Costa, que admite essa convivência, né, no caso do elétron como exemplo, né, como partícula e como onda, né, e isso me remeteu especificamente com relação ao texto A Lógica do Absoluto, como que o Cirne Lima tenta decodificar o Hegel de forma aristotélica, né, vamos dizer assim, né? E ali ele fala de uma organização de categorias que para ele estariam embaralhadas, né, num espaço pressuposto, né? E aí que o filósofo teria a função de repor essas categorias segundo o princípio de classificação, né, que ele vai dizer que é a própria ordem do universo, né, que seria aferida aí por uma dialética ascendente, né, que ele vai chamar de, acho que é anábasis, e por uma dialética descendente, né, que ele vai chamar de catábasis, né. E aí é interessante que quando ele chega nessa parte, na ciência da lógica do Hegel, né,
ele fala que o Hegel vai do ser ao nada, né, do ser e do nada, até a ideia absoluta, e ele vai superando as categorias anteriores, né? Essa superação a gente sabe que é a tal da suprassunção, que é um processo de unificação dialética, né, que conserva e ao mesmo tempo nega, né? E aí, nessa parte específica, fazendo a ponte com o Newton da Costa, né, o Cine Lima trata aquelas proposições hegelianas como contrárias e não contraditórias. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que na contrariedade você pode ter duas proposições que não podem ser verdadeiras, né, mas que podem ser ambas falsas, né, e o quantificador universal do sujeito, da predicação, ele não vai mudar. Então, quando você fala que tudo é ser e que tudo é nada, você está aplicando aí um princípio de contrariedade. O Cine ele vai afirmar, nessa passagem, que a verdade está em tudo, em que tudo é devir, né? E referindo às contraditórias, ele vai dizer que há mudança na qualidade, né? Pela negação e também na quantidade, né? Onde ele fala do quantificador do sujeito. Ou seja, tudo é ser, se opõe a algo não é ser, né? Ou seja, ele ainda, de certa forma, está preso à disjuntiva lógica, pelo menos assim eu vejo, né? Ou né, que o senhor citou, né? Enquanto o Newton da Costa, ao que me parece, né, eu posso estar exagerando, quando ele pensa na paraconsistência, e o exemplo aí é o elétron, que o funcionamento dele, né, no caso, as duas qualidades elas não se anulam, né, é uma forma que ele teve de alojar, né, a concepção, a mudança de um pensamento, né, alojando duas formas contraditórias no mesmo tempo. Não sei se eu me fiz claro. E nesse sentido, pode parecer exagerado, ele, embora ele tenha lido Hegel, ele meio que supera Hegel nesse ponto. O que vocês acham dessa ideia? Pelo que eu pude observar no caso do Cine Lima, não é que ele tenta, como é que a gente diria, usar a lógica aristotélica para explicar Hegel, porque não dá. A lógica aristotélica é incompatível com Hegel. Né? Ele pega, uma lógica, a lógica simbólica, o cálculo de predicados tradicional, e usa esse cálculo de predicados para mostrar como que você pode sair da tese, cair na antítese, depois na síntese e tudo mais, né? E evitando cair em contradição. E, evidentemente, né, se você fala que você partiu de proposições contrárias, isso é ótimo. Por quê? Porque as contrárias podem ser falsas ao mesmo tempo, e aí, então, quando você chegar na síntese, né, você tem mais vantagem nesse caso. Mas, assim, pelo que eu pude observar, e eu discuti muito com o Cine Lima sobre isso, né, e, aliás, o Cine Lima ele começou a se preocupar com a lógica, aconteceu o seguinte, no primeiro evento que nós tivemos lá na Unicinos, o Cine Lima veio assim, todo hegeliano, né? Falou assim, não, porque a primeira proposição, o ser é o ser, depois o ser não é, e aí então vem o devir, tereré, né? E depois que ele fala isso tudo, eu fui e desci a ripa em cima dele. Né? Eu falei, olha, você não está falando de nada sobre nada. Né? Pega a lógica clássica, tradicional, quer dizer, a lógica matemática, né? E quando você fala o ser é o ser, você está falando para todo x, x é igual a x, por exemplo. Você não está falando nada, inteiramente, né? E quando você fala que o ser não é o devir, você está do mesmo jeito. Eu fiz uma análise usando a teoria das descrições do Bertrand Russell, né? E tentei mostrar que era tudo vazio, que ele estava, né, viajando na maionese, né? É claro que ele, né, ficou assustado com a colocação, e, inclusive, no dia seguinte, que eu apresentei num dia, e no dia seguinte a gente ia encontrar para tomar café, né, e ele não chegava de jeito nenhum. Depois nós descobrimos que ele estava lendo o meu texto, né, que estava assim, combatendo as ideias dele, né, e, a partir daquele momento, o Cine Lima achou, né, que era o caso dele construir
um sistema lógico, né, de tipo de lógica matemática, né, fregiana, né, para explicar o que estava acontecendo no caso do Hegel. Né? Aí é que é a originalidade dele, né? Tentou formalizar a dialética hegeliana. E, para isso, inclusive, ele convidou lá um lógico da Unicinos, eu esqueci o nome completo dele, ele chamava Antônio. Né? Era um sujeito meio complicado, sabe? Meio problemático, mas ajudou bastante o Cirne Lima. E o Cirne Lima, sempre que ele fazia, ele me mandava para eu, né, falar o que eu achava, e nisso a coisa foi se desenvolvendo. Mas, assim, eu nunca fiquei convencido que o Cirne Lima tivesse, de fato, conseguido formalizar a dialética hegeliana usando a lógica que ele estava usando. Mas se ele usasse uma lógica trivalente ou uma lógica paraconsistente, teria sido melhor. Até uma lógica fuse, por exemplo, dava mais certo. Né? Mas eu acho que ele ficou entusiasmado com a lógica fregiana e tentou usar para isso. Né? Mas, assim, não deixa de ser interessante, não deixa de ser original, mas eu acho que é um projeto que fracassou. Né? Não teve repercussão, inclusive. Só não quero plugar nisso, só retificando, professor. Nesse texto dele, A Lógica do Absoluto, é um artigo, na página 510, ele se compromete ali a reconstruir a dialética em termos aristotélicos, para que ele, enquanto dialético, seja compreendido por aristotélicos. Entende? Então, ele tinha... Mas isso aí é coisa do passado, Zé. Porque se ele usa a lógica simbólica para explicar a dialética hegeliana, o Aristóteles já dançou nessa hora. Entendeu? E a lógica aristotélica, se você usar a lógica matemática, né, no caso da lógica aristotélica, cai quase tudo o que a lógica aristotélica defendia. Porque, por exemplo, quando na lógica aristotélica você fala assim, todo homem é mortal. Né? Então, você acha que tem um sujeito, que é um substantivo homem, e você tem um predicado, que é um adjetivo mortal. Né? Como é que o Frege interpreta isso? Para todo X, se X é homem, então X é mortal. Então, uma proposição que era universal declarativa se transforma numa proposição condicional. Entendeu? Isso aí já altera tudo. Não sobra mais nada. E, inclusive, muitas das proposições que o Aristóteles considerava contraditórias, elas deixam de existir na lógica fregiana, entendeu? Então, ele pode ter tido essa intenção no início, mas na hora que ele viu o potencial da lógica fregiana, ele partiu para outra. Entendeu? Foi posterior isso. Tá. Beleza. Bom, gente, já são 15h50, né? Acho que nós já falamos demais, já discutimos demais. Vamos agradecer mais uma vez aí ao Robson, né, pelo entusiasmo dele, pela excelente apresentação, né? E obrigado. Vamos, então, combinar que a próxima reunião vai ser, então, com o Alessio, no dia 25 de abril, tá bom? E, nesse meio tempo, eu vou ver se eu continuo batalhando para ver se eu localizo essas pessoas que talvez possam ajudar nessa parte para nós. Né? Então, obrigada, Robson. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.